vamos com o primeiro destaque de hoje. A legislação prevê pena para quem coagir alguém a votar em determinado candidato. É uma discussão que está bem recente por conta dos últimos casos verificados pelo país. Eu estou ao vivo com um especialista para comentar esse assunto. O doutor Israel Félix, advogado, está com a gente para tratar sobre esse assunto e esclarece mais dúvidas do ponto de vista da legislação. Doutor Israel, seja bem-vindo, o senhor está no ITT News. Vamos falar então sobre esse assunto. Quais são o que diz a lei a respeito dessa situação? A pessoa, em especial, o patrão que coage o empregado para votar em determinado candidato. O que diz a lei brasileira, a legislação eleitoral a respeito desse tipo de situação? Bom dia, Francisco. A legislação, especificamente na esfera eleitoral, a gente pode destacar o artigo 299 e o 201 do Código Eleitoral, que ele define como crime, com pena de reclusão de até 4 anos, além de multa, respectivamente, as condutas de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro ou qualquer vantagem para obter ou dar voto para conseguir ou promover, ainda que essa oferta não seja aceita. E também usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato, também ainda que os fins visados não sejam conseguidos. Define também a legislação com relação como crime, com pena de 6 meses e multa, o impedimento ou embaraço daquele empregador que tenta impedir o seu empregado de não ir votar. Além disso, além dessa previsão específica no Código Eleitoral, a resolução 23.610 do TSE, ela dispõe que é proibida a veiculação de material de propaganda eleitoral, em bens públicos ou particulares, não sendo permitido, portanto, que a distribuição ou exposição de propaganda eleitoral dentro das empresas, especialmente com exigência de uso de vestimentas em referência a algum candidato. Além de crime, essas condutas elas podem configurar prática de assédio eleitoral do empregador contra o empregado, ensejando inclusive a responsabilização do assediador ou assediadora na esfera trabalhista. O senhor trouxe um termo que não é tão comum a gente ouvir, que é o assédio eleitoral, né? A gente já tem os casos de assédio moral que são bastante combatidos nas organizações, mas o senhor destaca também que existe esse elemento do assédio eleitoral, ou seja, no período da eleição, dentro da empresa, o patrão que de repente, de alguma forma, tentar coagir com propaganda, com divulgação, com um incentivo a votar em determinado candidato, ele está sujeito, portanto, a penalidades já devidamente previstas em lei, não é isso? Exatamente. A interferência do empregador nas orientações pessoais, políticas, filosóficas ou eleitorais do empregado, ela ofende o artigo 5º da nossa Constituição e contraria a configuração do nosso Estado de Estado Democrático de Direito, que, por ser um Estado Democrático de Direito, é fundado no pluralismo político e na coexistência de interpretações políticas e filosóficas do meio social. Doutor Israel, e quais são os elementos comprobatórios que podem levar à configuração desse tipo de crime, desse tipo de assédio nas empresas? São vídeos, são testemunhos de outros colaboradores, enfim, o que pode comprovar esse tipo de situação? Como você já citou, pode ser através de vídeos. Nós temos até um caso que foi divulgado em rede nacional sobre a divulgação de vídeo de um empregado que utilizou do vídeo para fazer a denúncia ao Ministério Público, conversas de WhatsApp do empregado exigindo do empregador exigindo ao empregado que vote em determinado candidato, provas testemunhais também podem ser utilizadas. E como levar essas informações, denunciar esse tipo de situação, caso a pessoa se encontre ou tenha conhecimento de que esses atos acontecem em determinadas empresas? Qual é o mecanismo? A gente sabe que nesse período tem os aplicativos do Tribunal Superior Eleitoral, que de maneira bem fácil e rápida, pelo próprio celular, a pessoa pode encaminhar esse tipo de denúncia, mas é o caminho mais adequado, mais indicado para a pessoa que se sentir ofendida ou que tome conhecimento de que esse tipo de situação acontece em determinada empresa, é o caminho mais indicado para essa pessoa denunciar? Na verdade, o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral,
ele permite a denúncia de contravenções dos partidos ou dos candidatos com relação ao pleito em si. Nesse caso específico, o empregador ele deve procurar o Ministério Público do Trabalho para fazer uma reclamação, porque o Ministério Público do Trabalho é que faz essa fiscalização. Agora, infelizmente, as pessoas ainda ficam reféns da questão do poder econômico, né? Uma denúncia como essa pode ensejar, por exemplo, numa demissão. Para esse tipo de situação, se a pessoa, por exemplo, denunciar e for demitida, se enquadra dentro dessa mesma configuração de crime? Sim, com certeza. Inclusive, nesse caso, que a pessoa denunciar e for demitida, ela pode, inclusive, pleitear na Justiça do Trabalho, além do assédio eleitoral, uma indenização por demissão discriminatória. É isso, nós estamos conversando aqui no ITT News com o Dr. Israel Félix, advogado, que explica para a gente a respeito de um caso que vem sendo bastante comentado em todo o país, exatamente por conta de vídeos, de informações que circularam pelas redes sociais nas últimas semanas, relacionada exatamente à coação de patrões a empregados para votar em determinados candidatos. Bom, o senhor destacou agora há pouco um princípio nosso, né, das eleições brasileiras, um princípio constitucional que é exatamente o exercício democrático, ou seja, nenhuma pessoa ela deve ser coagida, porque nós vivemos numa democracia que prevê que todas as pessoas têm um livre arbítrio, livre escolha de seus representantes. Então, mais do que qualquer outra situação, é exatamente um respeito à própria Constituição brasileira, a um princípio democrático, ao Estado democrático de direito, esse respeito que os patrões, que qualquer pessoa com poder econômico, enfim, que tem empregados, que tem colaboradores, deve exercer, né? Deve, acima de tudo, é um respeito à Constituição. Sim, com certeza. A liberdade política, dada a sua importância, ela conta com uma previsão em diplomas internacionais, inclusive, de direitos humanos, como, por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, que dispõe que todo cidadão tem o direito e a possibilidade, sem qualquer discriminação ou restrição infundada, de participar da condução dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes, né, livremente escolhidos. Tá? Além disso, de votar e ser eleito por voto secreto, que garante a manifestação de vontade dos eleitores. E a República Federativa do Brasil ela é regida por leis que são criadas pelo povo e para o povo, para a concretização da dignidade da pessoa humana e para o respeito dos direitos fundamentais. Portanto, nesse sentido, a soberania popular exercida pelo sufrágio universal, que é a eleição, pelo voto direto e secreto, é um direito fundamental que deve ser respeitado e preservado. Perfeito. Excelentes colaborações, doutor Israel. Muito obrigado pelas informações prestadas aqui ao nosso ITT News. Obrigado, Plata. Bom dia. Ok, eu acabo de conversar com o advogado Israel Félix aqui no nosso ITT News, tratando desse assunto de fundamental importância, já que nós temos eleições em curso ainda no país, segundo turno para o dia 30 de outubro de 2022. É necessário que, de fato, as pessoas tomem conhecimento de todos os seus direitos, para evitar esse tipo de situação, de coação ou alguma outra situação que configure um crime eleitoral. É preciso que todos tenham o livre arbítrio assegurado pela Constituição e que ele possa efetivamente cumprir na hora da votação.